Bom dia, galera. Saudações vascaína, Rocha na voz, canal Vasco de Verdade, trazendo para vocês aquele pós-jogo. Meus amigos, tem uma coisa para falar com vocês a respeito do jogo de ontem, tá? Como eu já falei uma outras vezes aqui no canal, eu não vou trazer pós-jogo após o jogo, sempre no dia seguinte, tá? Porque assim a gente pensa melhor e assim vamos conversar com mais coerência, tá? Com mais tranquilidade. Porque uma coisa é você passar, fazer um pós-jogo no calor da emoção. Eu sou vascaíno, sou torcedor, tá? Então eu vou estar falando ali sobre a emoção, sobre com o coração com raiva, chateado pela derrota ou pela vitória, ou pelo empate, ou pela forma que o Vasco vem jogando. E eu não quero isso, tá? Eu prefiro analisar os fatos e passar o pós-jogo com mais tranquilidade para que a gente possa ter uma conversa, um bate-papo melhor e mais sadio. Dito isso, o Fernando Diniz ontem, ele me surpreendeu no intervalo, tá? Por quê? O primeiro tempo do Vasco foi horroroso, tá? Quatro jogadores ali não jogando absolutamente nada para mim, nada. O Vitor Cuesta para mim, ele precisa ficar no banco um pouco para lançar o Saldívia, para ver se ele acorda para a realidade, tá? O Lucas Piton é a mesma coisa, tá? Apesar que ontem eu gostei mais da movimentação do Piton. O Robert não, Coutinho no meio de campo, tá andando em campo ali, muito distante das jogadas, tá? Embora ele tenha feito uma boa triangulação ali, né? Ele, o Nuno e o Piton, só que aí ele foi o Brenner e o Piton. Só que ele foi calçado ali, travado na hora da finalização, tá? E, galera, o que eu tô dizendo é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. No intervalo, o Fernando Diniz ele me surpreendeu com as mexidas que ele fez no time. Ele tira o Lucas Piton, põe o PH e joga o Puma para a esquerda. E ele tira o Cauã Barros e coloca o Tietê, porque o Tietê tem uma saída de bola melhor do que o Cauã Barros. Embora o Cauã Barros seja mais físico, mais de contenção, tá? O Cauã Barros tem muito a evoluir porque ele é um jovem, tá? Ele é um jovem, então tem que treinar bastante isso nele, saída de bola pressionada, para ele poder sair pelo meio ali, porque ele se atrapalha nisso, tá? É, a saída do Coutinho e a saída do Nuno, tá? A saída do Nuno depois, quando ele coloca o Claudio Spinelli. Muito bom, muito boa essa substituição. Mas as principais, as três primeiras, que foi o Tietchan no lugar do Cauã, que foi o Rojas no lugar do Coutinho e o PH no lugar do Piton. O PH entrou fazendo uma correria muito boa na lateral direita. O Rojas caiu por ali porque viu que o PH tem velocidade e aí começou a tabelar, tá? Começou a ter haver uma triangulação ali nas jogadas. E o Tietchan conseguindo fazer essa saída pelo meio ali, puxando, arrastando alguns contra-ataques, finalizando de fora da área, tá? Que aí o time está muito fechado, o time do Volta Redonda, e o Vasco precisava de finalizar de fora da área. Não como o Andrés Gomes estava fazendo, tá? Eu acho o Andrés Gomes um excelente jogador, um baita jogador, muito veloz, muito forte fisicamente, não desiste da jogada, briga o tempo inteiro. Porém, o treinador para mim sempre será o responsável pela forma que o time atua, tá? O Fernando Diniz ele tem a obrigação de chamar o Andrés Gomes e falar: olha só, vem cá, meu jogador, vem cá, meu filho, para de ficar chutando a todo momento, a todo custo. Porque tem vezes que o Andrés Gomes pega a bola e tem um colega melhor posicionado de frente pro gol e ele corta para dentro ali e dá aquela pancada sempre para fora. Uma bola que ele acertou, o goleiro fez uma bela defesa. Ou seja, a responsabilidade do treinador é orientar. E essas orientações ela tem que ser feita no treinamento. No treinamento. Para quê? Para poder refletir dentro de jogo, dentro de campo. Porque o jogo é o espelho do treinamento do dia a dia. Tá? Então, tem que ser feito, tem que ser visto essa situação nos treinamentos do Fernando Diniz. Primeiro tempo, o Vasco não apresentou uma infiltração, uma triangulação, tá?
não tinha triangulação, você não vê os jogadores se aproximando para fazer aquela famosa tabela, aquele tic-tac da moda antiga, sabe? Como dizia o Ronaldinho Gaúcho e o Alex, aquele 25 centavos. Você não vê no time do Vasco, tá? No segundo tempo, quando ele entra com o Johan Rojas e o PH, bastante velocidade, o Andrés Gomes do lado esquerdo, bastante velocidade, aí o time do Vasco começa a melhorar um pouco mais, só que não tem aquele poder de finalização, tá? O Vasco, muito porque a maioria das bolas que chegavam nos pés do Andrés Gomes, ele queria resolver sozinho finalizando pro gol. O Johan Rojas, ele também chutava de fora da área, mas ele já chutava e passava mais próximo do gol, o goleiro defendeu, batia em alguém. E o Johan Rojas, ele estava tentando buscar, ele entrou no segundo tempo buscando o jogo. Mostrou muito, tá mostrando para que veio, tá? Eu tenho me agradado bastante com o futebol do Rojas. E eu acho que o Fernando Diniz, ele tá na hora de fazer uma substituição brusca no Vasco, fazer uma mudança na forma de jogar, na formação tática. Se eu fosse Fernando Diniz, eu deixaria de jogar no 4-3-3 e jogaria no 4-4-2, tá? Eu tiraria o Nuno, tá? Porque o Nuno, ele, a melhor época dele no Vasco o Nuno tem que jogar pela ponta esquerda. E já que o Fernando Diniz, ele acha que o Andrés Gomes pela ponta esquerda é muito melhor, então ele que coloque o Nuno no banco, tá? Entenda bem, galera. Coloque o Nuno no banco. Coloque o Rojas no lugar do Nuno. Traga o Rojas para fazer esse papel de 10, essa criação de jogada no meio de campo. Recua um pouco o Andrés Gomes, tá? E deixa o Coutinho jogando atrás, um pouquinho mais à frente ali do Brenner ali, como um falso 9. Tá? Então ele colocaria só do meio para frente, o Cauã Barros e o Thiago Mendes, tá? Cauã Barros e o Thiago Mendes. O Andrés Gomes pela meia esquerda, o e o Rojas, tá? O Andrés Gomes e o Rojas fazendo a meia aqui. Por que o Andrés Gomes traria ele para a meia? Porque ele tem mais saúde, tem mais velocidade. Ele vai conseguir vir defender e chegar no ataque, tá? O Claudio Spinelli e o Felipe Coutinho. Tá? Felipe Coutinho descendo muito não, desce um pouco para poder buscar essa bola, entendeu? E quando o Vasco tiver sem a bola, desce o Claudio Spinelli um pouco mais para poder ajudar um pouco na marcação. Porque o Claudio Spinelli tem mais força, tem mais saúde do que o Coutinho. Deixa o Coutinho um pouco mais à frente ali, porque o Coutinho ele tem uma boa finalização, tá? Ele tem uma inteligência fora do normal, porque a fase dele é ruim, mas ele é um cara super inteligente, o qual o futebol dele está se acabando nas mãos do Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz tem essa mania de, porque eu vou recuperar, porque isso, aquilo, eu vou lapidar, entendeu? E ele só faz isso com quem ele quer. Por ele ter perdido o Ryan, ele está se escorando no Ryan até hoje. Por quê? Porque o Ryan, em algum momento, ele achava uma brecha, ele arrancava e saía dentro do gol. Só que nós não temos mais o Ryan, esquece, o Ryan já é passado. Então o estilo de jogo do Vasco tem que mudar. Quando o Verratti estava no Vasco, ele tirou o Verratti de titular e botou por reserva, porque ele queria jogar com a bola pelo chão. E agora que o Verratti não está mais no Vasco, o Vasco só joga com bola alçada na área. Primeiro tempo foi só finalização no alto. Segundo tempo também tivemos algumas jogadas, algumas infiltrações ali. Porém, a maior quantidade foi bola no alto. Tanto que o gol do Spinelli sai de bola levantada na área. Tá? Então, é uma coisa que é uma situação muito complicada. Tá? Muito complicada. Fernando Diniz, ele não vai cair do cargo agora porque o Pedrinho insiste que ele vai dar a volta por cima. O Pedrinho acredita muito no trabalho a longo prazo. Porém, a minha opinião, tem que cobrar o Fernando Diniz, tem que ser mais duro com o Fernando Diniz. Porque ele precisa
precisa começar a colocar os melhores em cada posição. Coutinho não tá tão bem assim, então que coloque ele no banco. Não quer mudar a forma de jogar, formação tática, de 4-4-3-3 para 4-4-2, que na verdade ele nem joga num 4-3-3, ele joga num 4-2-3-1, né? Ao meu ponto de vista é um 4-2-3-1, porque fica o Brenner lá na frente, Coutinho, o Andrés Gomes e o Nuno atrás do Brenner. É um 4-2-3-1. Só que não é eficaz porque o Nuno pela direita não rende, tá? Não rende. E o Coutinho também não rende, porque tem que ficar descendo toda hora. E são dois jogadores que não marcam, que não tem poder de marcação. Tá? Então ele que pegue, já que ele quer manter essa formação maluca dele, agora é uma segunda opção. A primeira foi o 4-4-2, jogando o Coutinho para fazer um falso 9. E essa opção agora é trocar as peças. Deixa o Nuno Moreira no banco para jogar somente pelo lado esquerdo quando o Andrés Gomes cansar, tá? Porque cansa, o cara cansa e vai acabar machucando esse atleta aí, vamos ficar sem ele pro decorrer da temporada, tá? Então, o Nuno Moreira põe ele no banco e põe o Marino Inestrosa para jogar pela ponta direita. Porque na coletiva ontem ele pegou e falou do Marino Inestrosa. Ah, porque não sabemos se ele vai ser o Marino do Atlético Nacional. Ainda estamos vendo em qual posição ele vai jogar, aonde ele vai se encaixar. E tomara que eu acerte o tiro em ver onde que ele vai jogar. Caraca, não tem que ver nada. Tem que colocar o jogador para jogar onde ele se sente bem. Futebol é básico, é simples, é assim. É. Aonde que você se sente melhor jogando? Ah, em tal posição. Então você vai jogar em tal posição. O cara se destacou lá no Atlético Nacional jogando pela ponta direita. Tem que colocar o cara para jogar na ponta direita. O meu maior medo é, que eu já estou observando, eu espero que eu esteja enganado, ele vai queimar o Marino Inestrosa da mesma forma que ele queimou o Garré, tá? Porque eu vou morrer falando. Para mim o Garré ele não é um péssimo jogador, ele não é um mau jogador. Ele somente não jogou na posição dele de origem, tá? Ele jogou um jogo na posição dele de origem, tá? E para mim ele não foi tão mal assim que eu não lembro nem contra quem foi. Não, no ano passado ele entrou no segundo tempo, jogou uns 15 minutos ali no meio de campo. Não lembro contra qual time foi ao certo, mas ele jogou bem. Esse ano, quando era para ele jogar na posição dele de origem, o Fernando Diniz fez o favor de colocar o Matheus França, que por sinal não veio mais jogando. Ontem até foi relacionado, mas nem entrou, graças a meu bom Deus, tá? Porque esse daí, ó, pode mandar embora. Então, galera, essa é a minha análise, tá? A minha análise é essa, minha opinião. Coloca a opinião de vocês aí, comenta, curte, compartilha, tá? Hypa o vídeo e tamo junto, saudações vascaína. Vamos aguardar agora o vencedor do confronto de Fluminense e Bangu. Sou bem sincero para vocês, tá? O Fluminense é freguês. Eu espero que o Fluminense ganhe, mas se perder melhor ainda, tá? Melhor ainda. Então, bom domingo de carnaval para todos. Saudações vascaína. Fui.